já era obviamente comunicadora e por isso vieram ter comigo alguém enviado pelo NFPA para encontrar uma porta-voz, uma embaixadora de boa vontade para o NFPA em Portugal. Entrevistou outras pessoas, que eu não sei até hoje quem foram, mas figuras públicas conhecidas. E eu já na altura tinha muitas preocupações com as desigualdades sociais e com as questões da igualdade de género. E, portanto, quando fiz essa entrevista não fazia ideia para que é que seria. Fiz a entrevista com essa pessoa, o Hunter, né, que veio, e só passado muito tempo é que eu recebi o convite na altura do Kofi Annan. E essa sensação eu tenho muito bem, muito, muito viva em mim, porque foi por carta, né? Abre a carta e é todo aquele impacto que foi entre a alegria imensa e um medo gigante, porque tudo o que eu me proponho fazer, tento fazer o mais possível com seriedade. E naquela altura eu sabia muito pouco sobre o mundo e muito pouco sobre, de facto, a maior constatação de todas, que é quem sofre mais no mundo são as crianças, são as raparigas e são as mulheres. Eu não sabia isso, eu tinha preocupações já, mas não fazia ideia. No total eu já fui a 18 países, sendo que em alguns fui em missão exclusiva enquanto embaixadora de boa vontade do NFPA. Noutros fiz coincidir a minha missão de embaixadora com a documentarista dos Príncipes do Nada, que fiz durante muitos anos, né? Comecei há 19 anos a fazer os Príncipes do Nada, fruto já do trabalho voluntário com as Nações Unidas e com o NFPA. Propus à RTP exatamente fazer esse trabalho, que era ir ao terreno e poder reportar o trabalho do NFPA. E depois outras idas a outros países, aí enquanto embaixadora, mas a fazer advocacy ou a ter reuniões com decisores políticos, com ministros, com parlamentares, para fazer a advocacy, outras vezes para fazer discursos e testemunhar enquanto embaixadora daquilo que tenham sido ou tinham sido até então as missões, às vezes até para moderar debates entre parlamentares, o que é sempre muito interessante, porque aprendo muito. Portanto, foram 18 países, desde o Sudão do Sul à Índia, ao Haiti, Colômbia, Bangladesh, depois todas as ex-colónias portuguesas. Portanto, foram de facto muitos países, o Líbano, e em todos eles eu fiz reportagens sobre o trabalho indispensável do NFPA. E em todos eles eu percebi uma coisa que é mesmo importante quando se vai à definição do que é esta agência das Nações Unidas faz. Está lá, que trabalha todos os dias para que nenhuma mulher morra ao dar à luz, para que existam 0 mortes maternas, 0 ausências de serviços de planeamento familiar e 0 formas de violência com base no género. E também para potenciar os jovens, o imenso que os jovens têm, em particular as raparigas. A primeira missão que eu fiz com a NFPA foi em Moçambique, que foi muito interessante porque foi um país com a língua portuguesa e é suposto eu ter mais agilidade a comunicar, embora tenha estado em países onde não falava português e, portanto, tenho que arranjar, é muito interessante também, artimanhas, tenho que arranjar ferramentas para comunicar com as pessoas, quando as línguas e com a população normalmente não é uma língua oficial, não é o inglês e o francês. Então, às vezes, eu comunico com expressão corporal. Isso, a dança ajudou muito, é o facto de ser comunicadora também. Mas foi em Moçambique e tenho o orgulho de dizer que com a NFPA nós ajudámos a criar o primeiro cibercafé em Moçambique, com jovens, porque eram os jovens que me disseram: Catarina, nós queremos espalhar a verdade, queremos deixar que os nossos pais e avós
pensem que a SIDA é uma invenção do Ocidente. Queremos informar que, de facto, é uma doença e que se passa e que é preciso promover o preservativo, uma sexualidade mais saudável. Foi muito interessante. Essa foi a primeira viagem. Depois disso fiz muitas outras e sempre com esta vertente quer da saúde materna, quer, e daí, das mortes evitáveis, são muitas mortes evitáveis, não é? Quer também da proteção social e da proteção da violência com base no género. Por exemplo, no Haiti, depois do terremoto foram feitas aquelas tendas, não é? Portanto, uma espécie de... São campos de deslocados, porque as pessoas deixaram de ter a possibilidade de viver e foram para ali. E ficam ali. E um dos projetos mais fascinantes do UNFPA foi a colocação de lâmpadas ao longo de todos os corredores que separavam as tendas dos deslocados até às casas de banho. Porquê? Porque só nesse corredor, nessa pequena distância que uma mulher percorria da sua tenda até à casa de banho, ela era violada. Portanto, quando se pensa como é que uma mulher fica mais segura, tem de se pensar que é preciso pôr lâmpadas. E esse era um dos projetos. E eu lembro-me de entrevistar uma mulher, antes e depois, e ela dizer, eu agora já consigo ir à casa de banho. Muitas das mulheres não faziam. Arranjavam artimanhas para fazer dentro das tendas. E assim é em muitos dos campos de refugiados. Assim é, porque têm muito medo de ser violadas. São muitas vezes violadas nos campos de refugiados. Então usam panos, muitas vezes, para as suas necessidades fisiológicas. E elas disseram-me isso. Diziam-me com vergonha. E muitas vezes eu não pude filmar, porque elas tinham vergonha de dizer isso. É muito importante dizer que quando eu comecei, há 25 anos, pelo menos os relatórios dizem, que pelo menos até 2023, o mundo estava muito pior do que diz respeito, por exemplo, à mortalidade materna. Ela foi reduzida em 40%. O número de crianças a morrer até aos 5 anos, nestes últimos 23 anos, diminuiu em 51%. Ora, isso é importante de dizer porque eu começo este meu trabalho, esta minha missão voluntária, numa altura em que, de facto, tínhamos um mapeamento e um levantamento de tudo o que estava errado, da desigualdade de género, da mortalidade materna, dos casamentos infantis forçados e precoces, da gravidez adolescente, da mutilação genital feminina. Tínhamos essas noções claras e que os números eram gritantes, mas com essa noção clara, e aqui o NFPA fez um trabalho, tem feito um trabalho absolutamente essencial e indispensável, houve de facto um grande investimento, quer no planeamento familiar, quer na saúde sexual e reprodutiva, quer na saúde materna, quer no apetrechar de medicamentos e de serviços qualificados, de pessoas, profissionais qualificados, nos centros de saúde, espalhados por todos os países em desenvolvimento, quer na educação sexual e compreensiva nas escolas, quer num awareness, não é? Numa consciência sobre estas questões. E houve esse investimento e por isso esses resultados vieram a ser comprovados. Neste momento o que está a acontecer é exatamente o contrário. Um desinvestimento total, um aumento, outra vez, da mortalidade materna, um aumento da gravidez adolescente. Aqui ou ali já se fala outra vez, com propriedade, que é uma coisa muito estranha, da mutilação genital feminina, dos casamentos forçados, como se fossem a solução para a extrema pobreza, porque as desigualdades sociais estão a ser cada vez maiores. Fala-se do acabar dos problemas, ou do erradicar dos problemas da fecundidade e da natalidade como
uh, o ter que recorrer mais uma vez ao corpo da mulher, sem que isso pressuponha escolhas, condições, vidas dignas, oportunidades para as mulheres. Portanto, sem que isso pressuponha efetivamente o cuidar da sua saúde sexual e reprodutiva, como se a natalidade, ou o problema da natalidade em alguns países se resolvesse com estímulos para a natalidade. Portanto, são realidades muito preocupantes em que o discurso populista e o discurso que de facto quer acabar com os direitos das mulheres e quer regressar a um estatuto da mulher que a priva da sua liberdade, e eles estão a ter força, estes discursos. Não só estão a ter forças, como têm, na prática, um desinvestimento total. E na altura do Covid, todos os orçamentos que estavam alocados à saúde sexual e reprodutiva, aos centros de saúde, saúde materna, à natalidade, foram deslocados para questões mais prementes, ou pelo menos mais urgentes, relacionadas com a vacinação, não é? Mas hoje em dia sabe-se que todos estes investimentos estão a ser desviados para outro tipo de segurança que não seja a segurança da mulher. Segurança com armas, segurança militar. E é gravíssimo o que está a acontecer. É muito grave porque os indicativos estão a trazer ao de cima uma pobreza muito grande e estas mudanças demográficas que estão a acontecer também, que levam muitos países a ter muitos filhos e outros países a terem muito menos filhos, estão a provocar também uma enorme insegurança na mulher. E é sempre o corpo da mulher a maior vítima. É sempre onde se vai poupar é no corpo da mulher. Onde se vai atacar é no corpo da mulher. Quando vou fazer as minhas missões, vejo muito menos profissionais a trabalharem nestas áreas. Vejo centros de saúde. Dá dó, é uma coisa que dá muita revolta. São centros de saúde a fecharem. São províncias inteiras sem um único centro de saúde, sem uma única possibilidade de uma mulher grávida ter vigilância durante a sua gravidez ou de ter o seu bebê em condições. São profissionais a ficarem desempregados, enfermeiros, parteiras, são materiais a deixarem de ser distribuídos e, portanto, as mulheres morrem com muito mais facilidade porque falta aquele soro, aquela seringa, como eu vi quando comecei há 25 anos. E depois houve um investimento e eu vi a mudança e agora vejo tudo a andar para trás. E é revoltante. É revoltante porque tem tudo a ver com decisões, tem tudo a ver com eu acho com muitas noções do que é realmente o fascismo, a xenofobia, o racismo, onde a mulher está incluída. Há um preconceito gigante em relação ao poder da mulher e à sua autonomia física. Os profissionais do UNFPA, e se calhar em contraste com outras agências também muito, muito úteis e que estão no terreno das Nações Unidas, são muito mais do que profissionais. São porto de abrigo. E eu vi muitas vezes mães desesperadas, abraçadas a enfermeiras ou a parteiras que eram contratadas pelos nossos serviços de UNFPA. Vi muitas mulheres desesperadas a serem acolhidas, não interessava a hora, pelos nossos profissionais. Portanto, eu acho que quem trabalha para o UNFPA vai para lá da sua condição de funcionário. Há uma espécie de prolongamento na sua condição de cidadão ou de cidadã e tem mesmo um bater do coração diferente.
E aquilo que aprendi também com o NFPA é que as mulheres são as maiores heroínas de sempre. A maior admiração que tenho é pelas mulheres. E seja no Sudão do Sul, ou na Índia, ou na Guiné-Bissau, que é um país com o qual eu tenho uma ligação maior também porque fui mais vezes lá e porque temos um projeto muito grande do NFPA lá, mas também da Corações com Coroa, né? Nós fizemos centros de saúde e capacitámos maternidades e, portanto, o NFPA lá tem uma forte expressão e agora há Corações com Coroa também. Mas ou no Bangladesh, que é a Ásia, e estou a falar de Áfricas muito diferentes e Ásia, não é? Ou no Líbano. São sempre as mulheres que andam com as casas às costas, mesmo quando são absolutamente violentadas, violadas, maltratadas, negligenciadas, silenciadas. São sempre as mulheres. Aquilo que eu acho que as mulheres têm em comum é, de facto, uma capacidade de se reinventarem e, infelizmente, se colocarem em segundo plano. Ou seja, provavelmente sabem domesticar melhor o seu ego. A mutilação genital feminina é uma das minhas maiores causas, até porque consegui testemunhar o antes e o depois de uma pressão para que a vontade política existisse e para que a lei, porque a legislação é absolutamente amiga dos direitos humanos. Eles estão estipulados, todos nós sabemos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas a verdade é que se as leis não estiverem permanentemente a serem relembradas ou a serem utilizadas, os direitos humanos, infelizmente, não são só por si, ou per si, reconhecidos. São todos os dias violados. E no caso da mutilação genital feminina, sinto-me muito orgulhosa porque foi um conjunto de pessoas da sociedade civil, parlamentares também, ONGs, que se juntaram e pressionaram inclusivamente o governo português para fazer uma pressão sobre o governo na Guiné-Bissau para que se constituísse uma lei que aprovasse a condenação total do exercício nefasto que é a prática da mutilação genital feminina. E eu estava lá enquanto embaixadora do Fundo das Nações Unidas para a população. Portanto, quando essa lei passa e quando passa a ser proibido, foi uma coisa... É uma emoção gigante. Perceber que podemos ter a lei do nosso lado e que agora, com todas as pinças e com toda a humildade, eu sou branca, sou portuguesa, sou de um país que ainda por cima colonizou a Guiné-Bissau. Eu tenho que ter muita humildade na forma como chego a outro país onde as tradições são diferentes. Mas a verdade é que as tradições podem se manter desde que elas não violem os direitos humanos. E, portanto, essa espécie de autoridade eu tinha, no sentido em que vocês até podem, não é? A Guiné-Bissau, que é um país extraordinário, pode manter a tradição desde que não faça a prática do corte ou dos vários cortes. Como sabemos, a mutilação genital feminina é um conjunto de diferentes cortes do clitóris da mulher. E a partir do momento em que, passado uns anos de investimento sério, também com o apoio do NFPA, em programas que combatessem esta prática, nós tivemos os estudos e os relatórios e os números a seguir e tinha diminuído imensamente em muitas das províncias. E eu fui lá. E, portanto, tinha lá ido antes falar com régulas, com professores das escolas, com mulheres, obviamente, com população em geral. E era uma realidade quase tabu, quase que não se podia falar nem mexer, não é? E passados os anos todos, eu fui lá depois e já não havia, já as meninas diziam, eu não quero.
Aqui são apoiadas todos os dias centenas de mulheres e raparigas portuguesas, ou quem quer vir e que precise de apoio. E é atendimento gratuito. Já reerguemos muitas e muitas vidas de raparigas e mulheres. E já demos muitas bolsas de estudo, 56 bolsas de estudo universitário com apoio biopsicossocial. São muitas as raparigas portuguesas que têm hoje um curso universitário e que podem sonhar e que de outra forma não poderiam. E são muitos os projetos que temos nas escolas, pobreza menstrual, contra a violência doméstica e portanto o que eu quis foi ligar o NFPA à Corações com Coroa, porque o meu coração de facto é tudo menos fechado. O meu coração é elástico e se eu puder contar às nossas mulheres aqui e aos nossos parceiros até, porque nós precisamos de financiamento permanente e o nosso maior financiamento é o setor privado, são as pessoas, os amigos, os cúmplices, as empresas através da responsabilidade social que querem juntar-se a nós e que eu conto as histórias verdadeiras daqui, mas também de lá. São essas mulheres que me inspiram também a contar aqui. Foi a única vez que eu tive que parar a câmara quando estava a fazer reportagem, porque não aguentei, porque me senti muito mal por estar a sofrer apenas com a narrativa de uma coisa que efetivamente aconteceu no corpo daquela mulher. É como se eu não tivesse sequer direito a sofrer, porque de facto ela estava a contar uma coisa que lhe aconteceu e eu estava a sofrer, então tive que parar, tive que lhe pedir desculpa. Uma mulher a relatar que foi violada por 2 e 3 homens das milícias, não é? Estamos a falar na Colômbia, que entravam nas casas, a primeira coisa que faziam era calar os filhos com um pano e depois calar as mães para que os filhos não vissem e não ouvissem, e depois violavam pela frente, por trás, e elas estavam ali a falar e a contar. Se isto não são uma força da natureza, e não contavam aos maridos, porque senão os maridos iam abandoná-las quando elas foram vítimas. Essas mulheres a contarem-me as histórias e a dizer que nunca contaram a nada aos filhos e que continuaram no dia seguinte a sua vida com esse segredo gigante dentro delas, mas continuavam a vida e iam trabalhar para quê? Para dar comida aos seus filhos. Mas depois, felizmente, há um projeto do NFPA ou de outra associação que aquilo que faz é não deixar que estes traumas fiquem nelas. Então trabalham as questões afetivas, os traumas e devolvem-lhes a dignidade que elas acham que perderam. Mas uma mulher nunca perde a dignidade. Ela é que acha que perde a dignidade. Então esse trabalho que é feito com psicólogas, com terapeutas é interessantíssimo. E é um trabalho que é preciso que haja financiamento para recuperar essas mulheres. E elas depois voltam para a sociedade, com os seus traumas, mas voltam reerguidas. Conheci o Nobel Denis Mukwege, que é Nobel da Paz, mas é também obstetra, ginecologista, da República do Congo. E tive a oportunidade de o entrevistar. Ele fez um documentário interessantíssimo, porque ele tem uma ONG lá, que se chama City of Joy. E ele basicamente aquilo que fazia era cirurgias às mulheres que foram vítimas de violação dramática. E essas cirurgias salvavam vidas. Ele chegou-me a contar que muitos militares entravam em casas de mulheres grávidas e com as espingardas batiam nas barrigas e a seguir violavam. E ele recuperou muitas destas mulheres. E entretanto, e é o trabalho que ele faz e que também muito com o apoio psicológico. Portanto, ele criou uma estrutura muito sólida. E ele anda pelo mundo inteiro, Nobel da Paz, muito em França. E quando vai à sua casa, na República do Congo, porque há sempre os negacionistas, os populistas, aqueles que odeiam as mulheres, a misoginia já vem
de muito tempo, não é? E de muitos séculos. Ele é ameaçado constantemente de morte. E o que é que acontece? Estas mulheres que ele reergueu fazem turnos à volta da casa dele, vão se revezando para que não aconteça nada ao seu anjo da guarda. São as mulheres que são ali, agora sim, o escudo, mas porque por opção e sem violência. São elas que não deixam que nada aconteça ao seu anjo da guarda. Seria uma mulher grávida. Curiosamente, porque com isto não estou a dizer que todas as mulheres que não são mães, não quiseram ser mães, não puderam ser mães, não estão incluídas na minha memória, no meu trabalho diário, no meu esforço. Não, mas provavelmente desde que há 25 anos trabalho com o Fundo das Nações Unidas para a População, aquilo que mais retenho são de facto as mortes que eram evitáveis e às quais eu assisti com imensa sensação de impotência e de raiva, porque era possível. E à medida que os tempos foram avançando, a minha experiência com o NFPA deu-me ainda mais consciência e certeza de que era mesmo possível e que é mesmo possível evitar estas mortes de mães que dão à luz e que morrem a seguir, ou cujos bebés morrem, ou que mães que morrem antes ainda do parto, por questões absolutamente de indecisão política. Uma vez estava em São Tomé a fazer uma missão, um documentário, num sítio muito pequenino e muito pobre, mesmo muito pobre. E quando estava a vir embora, uma mãe de muitos filhos disse-me: Catarina, leve-me um, por favor. Isto não é uma novidade, muitas destas histórias já foram contadas. Só que o que eu quero referir é que isto é amor. E o que eu quero referir é que a seguir, eu disse-lhe que não podia, e a seguir ouvi a frase que tantas outras vezes ouvi, ou em dialeto, ou em inglês, ou em francês no Haiti, ou, enfim. Foi a frase que mais vezes eu ouvi quando me venho embora. Ou nos campos de refugiados, que foram muitos que eu vi, estive no maior todo no Bangladesh, e sempre vinham atrás de mim, sempre. Porque eu passo muitas horas a conversar com as pessoas. Às vezes durmo nos sítios. Foi: não se esqueça de mim. E eu acho que a única frase que posso mesmo dizer, com medo, porque o mundo está muito feio e os retrocessos já não são ameaça, são evidência, são realidade. É: nós não nos vamos esquecer de vocês, mulheres, meninas e raparigas, nós não nos vamos esquecer. E a ONU, com muitas burocracias que tem, com muitos defeitos que tem, é uma estrutura feita de seres humanos, é um bem comum. Sem a ONU, ou sem as agências das Nações Unidas, o mundo estaria muito pior. Mas mesmo muito pior.